O martelo do juiz desceu como um trovão no coração de Maria, e quando pelas paredes de azulejos do Tribunal de Lisboa. Senhora Ana Ribeiro acusa-se de fraude corporativa e desvio de fundos. Como se declara? A voz rouca do magistrado cortou o ar abafado da sala, mas foi o olhar de Ana, aqueles olhos castanhos, profundos como o Tejo ao entardecer, que perfurou Maria como uma lâmina afiada. Anos de silêncio, de olhares roubados nos corredores da firma de advocacia onde haviam trabalhado juntas, e agora isto, Ana, sua ex-colega, algemada não por correntes de ferro, mas por mentiras tecidas por mãos invisíveis. Maria, sentada na última fila como espectadora anónima, sentiu o peito apertar. Não podia ficar parada. Levantou-se de um salto, ignorando os olhares curiosos, e gritou: "Merda, isso é uma armadilha. Eu sei a verdade dela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas no fundo daqueles olhos de Ana, Maria viu um brilho, não de medo, mas de reconhecimento, como se o destino, caprichoso como um fado triste, tivesse finalmente entrelaçado os seus fios. Era uma manhã de outono em Lisboa, com o cheiro de pastéis de nata flutuar das confeitarias da Baixa e o sol tímido a dançar sobre os bonde amarelos que rangiam pelas ruas íngremes. Maria Santos, advogada de 35 anos, com o cabelo negro ondulado preso num coque severo que mal continha sua rebeldia interior, caminhava apressada para o escritório no Chiado. A cidade pulsava à sua volta, vendedores de castanhas assadas gritavam nas esquinas e um grupo de turistas admirava os arcos manuelinos da Sé, alheios aos segredos que se escondiam nas sombras das vielas. Maria amava aquela Lisboa, caótica, romântica, impregnada de saudade, mas ultimamente o peso dos casos no tribunal a deixava exausta. Divorciada há 2 anos de um casamento sem paixão, ela mergulhava no trabalho como quem se afoga em vinho do Porto para esquecer vazio. O caso de Ana surgiu como um fantasma do passado. Elas haviam trabalhado juntas na firma Oliveira e Associados, uma respeitável casa de advocacia no Rossio, onde o ar cheirava a café forte e a tinta de impressoras antigas. Ana, então uma consultora financeira de 33 anos, com um sorriso que iluminava as reuniões mais tediosas e uma gargalhada que ecoava como o canto das gaivotas no cais do Sodré, era o oposto de Maria, livre, criativa, com tatuagens discretas de folhas de loureiro nos pulsos, simbolizando a vitória eterna dos poetas portugueses. Maria recordava as noites em que ficavam até tarde, partilhando garrafas de vinho verde sob a luz amarelada das secretárias, discutindo casos enquanto o fado de Amália Rodrigues sussurrava no rádio. "Tu és como o mar, Maria", dissera Ana uma vez, os olhos brilhando sob as pestanas longas. Calmo na superfície, mas com tempestades lá embaixo. Maria rira, mas por dentro, um cresce silencioso florescera, um segredo guardado como as cartas antigas nas arcas das avós alentejanas. Agora, Ana estava acusada de desviar fundos de uma antiga cliente da firma, uma empresa de exportação de azeite do Alentejo que alegava prejuízos milionários. A promotora, uma mulher de rosto afiado chamada Isabel Costa, de ser uma teia de provas circunstanciais, transferências bancárias suspeitas e mails manipulados. Mas Maria sabia ou intuía que era uma vingança. O ex-patrão delas, o Dr. Oliveira, um homem de bigode grisalho e ambições vorazes, havia sido demitido após um escândalo menor e Ana, como a última a lidar com as contas, tornara-se o bode expiatório. Quando Maria ouviu a notícia no Jornal da Manhã, com uma foto granulada de Ana a ser levada para a esquadra da moraria, o seu mundo parou. Correu para o tribunal, o coração batendo como o ritmo de uma morna cabo-verdiana misturada ao fado. Naquela tarde, após o incidente impulsivo na audiência preliminar, Maria foi convocada para uma reunião privada com o juiz. A sala era pequena, com paredes forradas de livros de direito empoeirados e uma janela que dava para o castelo de São Jorge, onde as bandeiras portuguesas tremulavam ao vento. "Senhora Santos, o seu comportamento foi irregular", repreendeu o juiz, um homem idoso com óculos de ar dourado. "Mas a sua reputação é impecável."
Se aceitar representar a acusada, o tribunal autorizará. Maria hesitou apenas um segundo. Representar Ana significava enfrentar o passado, desenterrar segredos que ela própria mal admitia. Mas recusar? Isso seria trair não só a justiça, mas algo mais profundo, um laço invisível forjado nas noites lisboetas. Eu aceito, disse, a voz firme como o granito do aqueduto das águas livres. As semanas seguintes foram um vendaval. Maria instalou-se num apartamento alugado na Alfama, com vista para as escadinhas íngremes onde os fado cantavam à noite. Ali, entre pilhas de documentos e garrafas de ginginha, reconstruiu o caso. Ana, libertada sob fiança graças à intervenção de Maria, mudou-se para o mesmo prédio, uma coincidência que cheirava a destino. As noites tornavam-se rituais, chá de camomila na varanda, com o som distante das guitarras portuguesas. Obrigada por me salvares, murmurava Ana, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa de azulejos. Maria desviava o olhar, temendo que o seu coração traísse o profissionalismo. Mas os toques acidentais, uma mão roçando a outra ao passar o açúcar, acendiam faíscas, como os fogos de artifício na festa de São João. A cultura portuguesa infiltrava-se em tudo, as refeições partilhadas de bacalhau à Brás, cozinhado por Ana com o ritual das avós minhota, evocavam memórias de família, de laços que transcendem o sangue. Maria contava histórias do seu avô, um pescador do Algarve que cantava modinhas ao luar, enquanto Ana desenhava esboços rápidos de Lisboa nas margens dos papéis do processo, a ponte 25 de Abril ao pôr do sol, um casal de amantes perdidos nas ruas de Belém. Isto é mais do que um caso, não é? Perguntou Ana uma noite, o vinho tinto corando as suas bochechas. Maria engoliu em seco. É justiça. E talvez algo mais. O ar entre elas carregou-se de eletricidade, mas o dever as mantinha à distância, como as ondas que lambem as falésias da costa vicentina sem as alcançar. O primeiro conflito surgiu quando Maria descobriu uma pista, um e-mail apagado que ligava Isabel Costa, a promotora, ao Dr. Oliveira. Elas haviam sido amantes, uma relação tóxica que terminara em rancor. É chantagem, exclamou Maria, batendo na mesa do café à brasileira, onde os fantasmas de poetas como Fernando Pessoa pairavam nas mesas de mármore. Ana, pálida, confessou, eu sabia do caso deles. Tentei avisar o Oliveira, mas ele ignorou. Agora pagamos nós. Lágrimas rolaram pelas faces de Ana e Maria, instintivamente, estendeu a mão, limpando-as com o polegar. O toque durou demasiado tempo e nos olhos de Ana, Maria viu o reflexo do seu próprio desejo, um amor que, como o vinho do Douro, amadurecera em silêncio. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Durante uma audiência intermédia no Tribunal do Terreiro do Paço, com o sol a banhar a praça através das janelas altas, Isabel apresentou uma testemunha surpresa, uma secretária da firma que jurou ter visto Ana manipular documentos. Era falso, mas o dano estava feito. Jornais como o Diário de Notícias estampavam manchetes sensacionalistas, escândalo no Chiado, advogada e acusada, laços suspeitos. Rumores de um romance inventado espalharam-se como o cheiro de sardinhas assadas na rua. Maria sentiu o peso da homofobia subtil da sociedade lisboeta, olhares de soslaio nas pastelarias, sussurros nas escadarias da Bairro Alto. Elas acham que somos amantes para encobrir o crime, desabafou Maria a Ana numa noite chuvosa, enquanto o Tejo rugia lá embaixo. Ana, enrolada num jale de lã alentejana, aproximou-se. E se fôssemos? Isso mudaria algo? A pergunta pairou, e Maria, pela primeira vez, não fugiu. Beijaram-se sob a chuva fina da varanda, um beijo salgado de lágrimas e promessas, como as marés que levam e trazem os segredos do Oceano Atlântico. O romance floresceu em segredo, entre audiências e investigações.
Passeios pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes ao entardecer, e conversas profundas sobre o que significava amar numa terra de poetas melancólicos. Ana revelava o seu passado. Crescida em Coimbra, filha de um professor de literatura que recitava Camões à mesa do jantar, ela sempre soubera da sua atração por mulheres, mas o medo da rejeição familiar a mantivera no armário. Maria, por sua vez, confessava o casamento falhado como uma fuga da verdade. Casei-me para calar a família, mas o coração não mente, Ana. Ele sempre soube que eras tu. Riam juntas das ironias da vida portuguesa, como o fado cantador, mas dança com alegria, como o azulejo decora tristezas com beleza. Contudo, o conflito escalou. O Dr. Oliveira, agora um homem quebrado a beber em tabernas da Graça, contactou Maria anonimamente. Ajuda-me a derrubar a Costa e eu limpo o nome da tua amiga. Era uma oferta envenenada, uma traição que exigia que Maria sacrificasse a integridade. Ela recusou, mas o veneno infiltrou-se. Durante uma busca no escritório de Isabel, documentos falsos foram plantados, implicando Maria em obstrução de justiça. Agora, não era só Ana em julgamento, era o amor delas, exposto à luz crua do tribunal. O dia do julgamento principal amanheceu com um céu de safira sobre Lisboa, mas no coração de Maria, nuvens de tormenta se acumulavam. O Palácio da Justiça, com as suas colunas dóricas evocando a glória imperial de outrora, parecia um coliseu onde gladiadores lutavam não por sangue, mas por verdades enterradas. Maria ajustou o fato cinzento, o colarinho apertando como uma coleira, e olhou para Ana no banco dos réus. Vestida num vestido simples de linho branco, com um lenço de renda minhota ao pescoço, um presente da mãe, símbolo de pureza e tradição, Ana parecia uma Madonna renascentista, frágil mas inquebrantável. Os seus olhares cruzaram-se por um instante, carregados de uma intimidade que as testemunhas não podiam decifrar, mas que o ar entre elas tornava palpável, como o perfume de jasmim nas noites de Alfama. A promotora Isabel Costa entrou com o passo de uma rainha destronada, o cabelo loiro platinado num rabo de cavalo severo, os olhos verdes faiscando vingança. Aos 38 anos, ela era a personificação da ascensão social portuguesa. Filha de imigrantes madeirenses, havia escalado os degraus do Ministério Público com unhas e dentes, mas o caso com Oliveira deixara marcada uma cicatriz que sangrava em cada acusação. Meritíssima, a ré não é vítima, é predadora, declarou, a voz cortante como o vento do cabo da roca. Apresentou as provas, extratos bancários falsificados, depoimentos de colegas aterrorizados. A sala murmurava, um zumbido de abelhas enfurecidas, e Maria sentiu o pânico subir. Mas então recordou as lições do seu mentor, o velho advogado do Porto que lhe ensinara. Na justiça portuguesa, a verdade é como vinho, melhora com o tempo, mas só se aguentares a prensagem. A defesa começou com testemunhas improváveis. Primeiro, o antigo contabilista da firma, um homem roliço de Évora com sotaque alentejano lento como Guadiana. A senhora Ribeiro era honesta como o pão quente, jurou, descrevendo como Ana recusara subornos para falsificar relatórios. Depois, uma cliente do Alentejo, viúva de um produtor de cortiça, que chorou ao contar como Ana ajudara a salvar a quinta familiar durante a crise. Ela é anjo, não demónio, soluçou, enxugando o rosto com um lenço bordado. Maria observava Isabel, cujos punhos se cerravam sob a mesa, e sorria por dentro, pequenas vitórias, como os golos num jogo de futebol no Estádio da Luz. Mas o verdadeiro golpe veio ao meio-dia, quando o juiz chamou uma pausa para almoço. No refeitório do tribunal, um espaço austero com mesas de formica e o cheiro de sopa de couve, Maria e Ana encontraram-se num canto isolado. Estou apavorada, sussurrou Ana, a mão tremendo ao segurar o garfo. Se me condenarem, perco tudo, a carreira, a família. Maria cobriu a sua mão com a própria, os dedos entrelaçando-se num gesto que era ao mesmo tempo consolo e confissão. Não vais perder nada. Eu prometo.
O toque era fogo, um lembrete do beijo na varanda, e por um momento, o mundo reduziu-se àquele canto. O som distante de talheres, o riso abafado de funcionários e o pulsar sincronizado dos seus corações. Amo-te, Maria, murmurou Ana, tão baixo que poderia ser o vento. Maria engoliu as palavras de resposta, mas os seus olhos disseram tudo, um amor que nascia não de paixão cega, mas de cumplicidade forjada no fogo da adversidade. A tarde trouxe o contra-ataque de Isabel. Ela chamou o Dr. Oliveira à barra, o homem agora um espectro de si mesmo, fato amarrotado, olhos injetados do uísque barato das tabernas da moraria. Sim, a ré manipulou os fundos, mentiu, a voz trêmula, mas o suficiente para semear dúvida. A sala ofegou e Maria sentiu o chão tremer. Levantou-se num pulo, objeção meritíssima. Esta testemunha tendenciosa era amante da promotora. O juiz franziu o sobrolho, mas permitiu o cross-examination. Maria avançou como uma toureira na arena de Sevilha, mas com a graça de uma fadista. Doutor, recorda-se do e-mail que enviou à doutora Costa, prometendo vingança contra a traidora? Oliveira gaguejou, soando como o porco no espeto do São Martinho, e a sala explodiu em murmúrios. Isabel empalideceu, o plano desmoronando como um castelo de cartas ao vento do Tejo. No entanto, a traição maior aguardava. Ao fim do dia, enquanto Maria recolhia papéis na biblioteca do tribunal, estantes repletas de códigos empoeirados e o cheiro de pergaminho antigo, recebeu uma chamada anónima. Abandonem o caso, ou a advogada cai com ela. A voz era distorcida, mas Maria reconheceu o sotaque madeirense de Isabel. Correu para Ana, que esperava na entrada, sob o arco de pedra que dava para a praça. É mais perigoso do que pensávamos, disse, puxando-a para um abraço rápido, escondido das vistas. Caminharam juntas pelas ruas do Chiado, o sol poente tingindo os edifícios de laranja e rosa, como as tardes no Douro. Pararam num quiosque de gelados, comprando cones de pastel de nata, uma doçura reconfortante, símbolo da resiliência portuguesa. Lembras-te das nossas noites na firma? Perguntou Ana, lambendo o gelado devagar. Falávamos de sonhos, tu querias abrir um consultório pro bono para mulheres vítimas de violência. Maria sorriu, o coração aquecido. E tu sonhavas em pintar murais nos azulejos de Lisboa, contando histórias de amor proibido. Riram, mas o riso morreu quando viram um jornal na banca, romance ou conspiração? Advogada e ré no centro do escândalo. A noite caiu sobre a Alfama como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes dos lampiões e o lamento de um fado que se escapava de uma casa próxima. Maria e Ana subiram as escadas irregulares até ao mirador de Santa Catarina, onde casais se beijavam ao som das gaivotas. Sentaram-se num banco de ferro forjado, as pernas roçando acidentalmente, e Ana encostou a cabeça no ombro de Maria. Na minha família, em Coimbra, o amor assim é tabu, como os versos de Sofia de Mel que a minha mãe esconde. Maria passou o braço à volta dela, sentindo o calor do corpo contra o seu. Em Portugal, o amor sempre foi assim, escondido nas dobras da história, como os judeus da Inquisição que cantavam em segredo. Mas nós não nos esconderemos mais. Beijaram-se ali, sob as estrelas, um beijo lento e profundo, tasting de sal do mar e doçura de promessas. O mundo, o tribunal, as acusações, dissolveu-se, deixando apenas elas, duas almas entrelaçadas como as videiras do Dão. Mas o amanhecer trouxe realidade. No dia seguinte, durante a continuação do julgamento, Isabel contra-atacou com fúria. Apresentou gravações manipuladas de conversas entre Maria e Ana, editadas para sugerir conluio. Veja, meritíssima, eu cuido de tudo para ti, palavras de uma amante, não de uma advogada. A sala arfou, olhares de escândalo varrendo-as como ondas. Maria sentiu o rubor subir, não de vergonha, mas de raiva justa. São mentiras, como o resto do seu caso,
gritou, mas o juiz ordenou calma. Ana, do banco, encontrou o seu olhar e neles havia força, a força das mulheres portuguesas que ergueram nações com mãos calejadas de lavandeiras e tecelãs. As semanas que se seguiram ao escândalo das gravações transformaram o julgamento num circo midiático. Jornais como o Público e o Correio da Manhã disputavam manchetes: paixão proibida no Palácio da Justiça. Fotógrafos espreitavam nas entradas do tribunal, flashes como trovões noturnos, e Maria e Ana tornaram-se involuntárias celebridades ou vilãs, dependendo do ângulo. A sociedade lisboeta, com a sua mistura de catolicismo conservador e progressismo cosmopolita, dividia-se. Uns viam nelas um escândalo moral e, quando os dramas de Eça de Queiroz, outros, um símbolo de luta, como as sufragistas que marcharam pela Avenida da Liberdade no século passado. Maria recebia chamadas da família no Algarve. A mãe, devota de Fátima, chorava ao telefone. Filha, o que dirá o teu pai? Mas Ana, com a sua teimosia coimbrã, respondia: o amor não é pecado, o ódio sim. Para escapar ao caos, elas refugiavam-se em refúgios secretos. Um fim de semana no Porto, cidade de granito e vinho, onde o Douro serpenteava como uma veia azul sob pontes iluminadas. Alugaram um quarto numa pousada ribeirinha, com vista para os armazéns de vinho onde o ar cheirava carvalho e uvas maduras. Passearam pelas ruas de azulejos azuis e brancos, contando histórias. Maria falava da infância nas praias de Lagos, correndo atrás de conchas com irmãs, sonhando com justiça como as heroínas de Gil Vicente. Ana, das bibliotecas de Coimbra, onde lera Sá de Miranda à luz de velas, imaginando amores que transcendiam géneros. À noite, no concerto de fado na Casa da Guitarra, com guitarras portuguesas a dedilhar melodias de perda e redenção, elas dançaram, não um tango dramático, mas um abraço lento, corpos colados ao ritmo da saudade. Aqui sinto-me viva, sussurrou Ana, os lábios roçando a orelha de Maria. Contigo, o mundo faz sentido. De volta a Lisboa, o caso avançava para o clímax. Maria descobrira a chave, um servidor oculto da firma, hackeado por um perito informático amigo, um rapaz de Setúbal com tatuagens de sardas e sotaque carregado. Os ficheiros revelavam e-mails entre Oliveira e Isabel, planeando a armadilha contra Ana como vingança pelo fim do romance. É ouro puro, exclamou Maria no apartamento, espalhando impressões pela mesa da cozinha. Ana, ajoelhada ao seu lado, traçava linhas com o dedo, mas arriscado. Se usares isto, expões a corrupção no Ministério Público. Maria hesitou, o dilema ético pesando como o sino da Basílica dos Mártires. A justiça não é só lei, é humanidade. E o nosso amor merece verdade. O dia do depoimento final chegou com uma tempestade, chuva torrencial batendo nos vidros do tribunal, como lágrimas do céu. A sala lotada cheirava a umidade e tensão, com jornalistas rabiscando furiosamente. Isabel, confiante, interrogou Ana primeiro. Admita, senhora Ribeiro, usou o seu relacionamento com a advogada para manipular provas? Ana ergueu o queixo, os olhos flamejando como fogo de artifício em Cascais. Relacionamento? Sim, amo a doutora Santos. Mas isso não muda factos, eu sou inocente. Um murmúrio percorreu a sala e Maria, do seu lugar, sentiu o coração inchar, o cruz revelado, não em sussurros, mas em voz alta, perante deuses e homens. Era libertação como quebrar as correntes de um passado sufocante. Então veio a vez de Maria testemunhar. Subiu à barra com o passo firme de quem caminha sobre brasas, mas o seu testemunho foi uma sinfonia de precisão. Meritíssima, apresenta evidências irrefutáveis, e-mails, logs de servidor, depoimentos corroborados. Projetou os documentos num ecrã improvisado e a sala silenciou enquanto a teia de mentiras se desfazia. Isabel, encurralada, tentou objetar falsificações.
Mas o juiz, um homem sábio de Leiria com bigode a Salazar mas coração progressista, ordenou perícia imediata. Horas depois, o verdito parcial, as provas da defesa eram autênticas. Oliveira foi detido ali mesmo, algemado como um criminoso de opereta, e Isabel suspensa, o rosto contorcido em fúria impotente. No entanto, o verdadeiro C.A. Trau explodiu quando Isabel, num ato de desespero, revelou um segredo pessoal de Ana, uma carta antiga, escrita na juventude, confessando um amor não correspondido por uma professora em Coimbra, usada para pintar Ana como instável emocionalmente. Veja o padrão de manipulação afetiva, gritou Isabel. A sala arfou em escândalo homofóbico, ecos de uma Portugal que ainda lutava com as sombras do passado. Ana desabou em lágrimas no banco e Maria, correndo para ela, ignorou o martelo do juiz. Basta. O amor dela, o nosso amor, não é crime. É o que nos torna humanas, como os sonetos de Florbela Espanca que cantam a alma feminina. O juiz, tocado, adiou a sessão, mas o dano emocional era profundo. Naquela noite, no apartamento, Ana soluçava nos braços de Maria, sinto-me exposta como uma pintura rasgada na rua. Maria embalava-a, cantando baixinho um fado de consolação. Não chores, amor, a dor passa, como o inverno no Alentejo. A traição de Isabel não parou aí. Descobriu-se que ela havia vazado informações privadas para a imprensa, incluindo fotos antigas de Ana em manifestações LGBTQ+, no período de Lisboa, torcendo-as em narrativas de ativismo radical. Maria, furiosa, preparou uma contraofensiva, um pedido de sanções éticas, apoiado por associações de direitos das mulheres como o Mar. Mas o custo pessoal era alto, ameaças anónimas chegavam ao telefone de Maria e a família de Ana, conservadora como as catedrais de Braga, cortou contactos. Escândalo. Volta para casa sozinha. Ana, devastada, questionou: vale a pena? Talvez devêssemos fugir para o Algarve, viver como ermitas. Maria negou, os olhos fixos nós dela. Fugir seria trair-nos. Luta conosco, pelo amor que merecemos, um amor português, resiliente como sobreiro. O julgamento recomeçou sob um sol invernal, com o Tejo reluzente como diamantes. Testemunhas de apoio surgiram, ativistas do movimento Quer de Lisboa, que testemunharam a integridade de Ana, uma prima de Maria do Porto, que falou da honra familiar. Isabel, isolada, desmoronou no cross. Sim, planeei tudo por ciúmes, confessou, lágrimas misturando-se ao suor. O juiz declarou Ana inocente, o martelo caindo como redenção. A sala aplaudiu, e Maria correu para Ana, abraçando-a perante todos, um beijo casto na testa, mas carregado de vitória. A absolvição de Ana ecoou pelas ruas de Lisboa como um sino de liberdade, mas a vitória era agridoce. Jornais celebravam justiça e amor no tribunal, com fotos delas de mãos dadas saindo do palácio, mas as sombras da traição persistiam. Isabel foi suspensa indefinidamente, Oliveira enfrentava processo por perjúrio, mas o dano à reputação de Ana era uma ferida aberta. A empresa de consultoria fechara portas e convites para palestras evaporaram. Sinto-me marcada, como os cristãos novos da história, confidenciou Ana numa tarde chuvosa no Jardim Botânico, onde orquídeas tropicais contrastavam com o cinzento do céu. Maria, colhendo uma flor murcha, respondeu: marcas tornam-nos mais fortes, como as cicatrizes nos azulejos antigos que contam guerras. Elas decidiram reconstruir juntas. Maria abriu o consultório pro bono sonhado, no bairro Alto, num espaço alugado com paredes de azulejo restaurado, simbolizando renascimento. O nome? Justiça com Coração, inspirado nas mulheres portuguesas que, desde D. Filipa de Lencastre, defenderam causas com ternura feroz. Ana, redescobrindo a paixão pela arte, começou a pintar murais. O primeiro, num beco da Moraria, retratava duas figuras femininas entrelaçadas com motivos de ramos de oliveira e ondas do Tejo, titulado Saudade Redimida.
A comunidade abraçou-as, vizinhos ofereciam bolos de arroz e no período anual marcharam de mãos dadas pela liberdade, bandeiras arco-íris misturando sás de Portugal. Mas o conflito não terminara. Oliveira, de prisão preventiva, enviou uma carta venenosa através de um advogado. Vocês roubaram a minha vida. Vou expor todos os vossos segredos, incluindo os da doutora Santos. Era blefe, mas reacendeu medos. Maria confessou a Ana um segredo guardado. Anos antes, na firma, ela havia encoberto um erro menor de Oliveira para proteger a equipa, um ato de lealdade mal colocada. Fui cúmplice, sem saber. Ana, em vez de julgar, abraçou-a. Isso foi o teu coração bom. Agora, usamo-lo para o bem. Juntas, prepararam uma denúncia formal, transformando a traição em catarse. O romance delas aprofundava-se em camadas emocionais, como os vinhos do Alentejo envelhecidos em barris de carvalho. Fins de semana em Sintra, onde neblina mística envolvia palácios como da Pena, cor-de-rosa e amarelo contra o verde das serras. Ali, sob carvalhos centenários, falavam de futuro, adoção, talvez, ou uma vida no campo minhoto com vinhas próprias. Quero envelhecer contigo, vendo o sol nascer no Tejo, disse Maria numa manhã, os cabelos desgrenhados pelo vento. Ana riu, traçando corações na terra úmida, e cantaremos fados juntas, não de dor, mas de alegria. O sexo entre elas era implícito, dança de toques e sussurros, mãos explorando curvas sob lençóis de linho, respirações sincronizadas ao ritmo de um tango interior, sempre respeitoso, celebrando a intimidade como um sacramento pagão. A humanitária virada veio através de um caso novo, uma jovem imigrante africana, vítima de tráfico em Lisboa, que Maria defendeu pro bono. Ana ajudou, usando as suas habilidades financeiras para rastrear contas. A vitória, a rapariga reunida com a família em Luanda, trouxe lágrimas de catarse. Vês? O nosso amor gera bondade, disse Ana, enquanto bebiam vinho na varanda, o sol poente pintando o céu de tons de romã. Contudo, um último eco de traição surgiu. A família de Ana, pressionada pela sociedade coimbrã, enviou um ultimato. Escolhe, nós ou ela. Ana, dilacerada, viajou para o norte sozinha, deixando Maria numa angústia de dias. No regresso, com olhos inchados mas resolutos, abraçou-a, escolheu o amor verdadeiro. A família entenderá, como Portugal entendeu os seus poetas quer. Era o ápice emocional, perdão não era fraqueza, mas força. O julgamento de Oliveira trouxe closure. No mesmo tribunal, agora sob sol de primavera, ele confessou tudo, implorando misericórdia. Maria testemunhou pela humanidade dele. Errou, mas todos erramos. Que a justiça inclua a redenção. Condenado a 2 anos, ele assinou em gratidão um gesto que curou feridas antigas. Com o passado sepultado como os romanos no panteão de Évora, Maria e Ana abraçaram o presente com a voracidade de quem saboreia figos maduros no verão alentejano. O consultório florescia, casos de divórcios amigáveis para mulheres LGBTQ+, defesas de artistas censurados pela moral conservadora. Ana expôs a sua primeira exposição na Galeria Chiado, murais que capturavam a essência lésbica portuguesa, sombras de anais nin misturadas a Fátima, figuras femininas dançando fado com guitarras feitas de ondas. A crítica aplaudiu. Uma ode à saudade quer, escreveu o Jornal de Letras. Maria, na abertura, orgulhosa como uma leoa, sussurrou ao ouvido dela: És a minha musa, Ana. A vida cotidiana tecia-se em rituais românticos, impregnados de cultura. Manhãs com café e pão de Mafra, tardes passeando pelo oceanário de Lisboa, onde peixes tropicais espelhavam os olhos delas, noites de cinema no São Jorge, vendo filmes de Manuel de Oliveira sobre amores impossíveis.
Uma viagem ao Açores, ilhas verdes como esmeraldas no Atlântico, selou promessas. Num trilho vulcânico na terceira, com o mar a rugir abaixo, Ana ajoelhou-se, não com anel, mas com uma concha do Algarve, gravada com para sempre, como o oceano. Queres casar comigo nesta terra de mistérios? Maria, lágrimas brilhando, respondeu, sim, 1000 vezes sim, num casamento civil em Belém, com pastéis e fado. Mas o humanismo da história demandava mais engajamento social. Elas fundaram um workshop para jovens que era no Centro Comunitário da Graça, ensinando arte e direito como ferramentas de empoderamento. Em Portugal, onde o casamento gay é lei desde 2010, ainda há armários, dizia Maria às raparigas, olhos ansiosos como os dela outrora. Ana pintava connosco, criando bandeiras personalizadas com motivos de ourivesaria filigrana. Uma aluna, uma adolescente trans de Faro, confidenciou: vocês dão esperança. Era o legado, amor não egoísta, mas multiplicado. O clímax emocional veio inesperado. A mãe de Ana, uma viúva de Coimbra com mãos calejadas de bordar mantilhas, apareceu à porta do apartamento numa manhã de névoa. Eu vim para conhecer a mulher que salvou a minha filha. O almoço foi tenso, bacalhau desfiado, conversas hesitantes sobre Camões e a Revolução dos Cravos, mas terminou em abraço. Se te faz feliz, então é bênção. Lágrimas fluíram e Maria sentiu as raízes entrelaçarem-se, como as eras nas paredes da Quinta da Regaleira. A família de Maria seguiu. O irmão do Algarve, surfista de coração aberto, trouxe vinhos e aceitação. Irmã, o amor é como as ondas, vem e vai, mas o teu é eterno. Juntas, celebraram num piquenique no Monsanto, com queijos da Serra da Estrela e histórias partilhadas. O casamento foi um sonho humanista, na Basílica dos Jerónimos, não pela igreja, mas pelo simbolismo, arcos manuelinos testemunhando uniões modernas. Vestidos brancos com rendas de Viana do Castelo, flores de laranjeira do Algarve e um fado cantado por uma fadista de Alfama, amor em Lisboa, eterno como o Tejo. Convidados, ativistas, artistas, famílias reconciliadas, aplaudiram e o beijo delas, sob o claustro, foi aplauso do destino. Anos fluíram como o Douro em cheia e o amor de Maria e Ana amadureceu em sabedoria. Aos 40, Maria era sócia de uma firma progressista, defendendo causas ambientais no Alentejo, plantações de sobreiros contra a desertificação e quando o humanismo de Sofia de Melbrenner. Ana, com o seu estúdio em Belém, pintava painéis para museus, capturando a diáspora portuguesa, mulheres lésbicas em terras distantes, saudosas mas fortes. Adotaram uma menina de 5 anos, órfã de Cape Verde, chamaram-lhe Esperança, cuja gargalhada enchia o apartamento como sinos de Natal em Óbidos. Conflitos menores surgiam, como em todo amor, discussões sobre horários, o peso do trabalho, noites em que a saudade de privacidade mordia. Preciso de espaço para pintar, reclamava Ana, e Maria, exausta de audiências, retrucava, e eu de ti, inteira. Mas resolviam com caminhadas no Tejo, mãos dadas, recordando o tribunal como um batismo de fogo. O nosso amor sobreviveu à justiça, sobreviverá a nós, ria Maria. O elemento dramático regressou subtil. Uma ex-cliente de Maria, amargurada por um caso perdido, acusou-as de favoritismo quer na imprensa. Rumores reacenderam, mas desta vez, elas enfrentaram com graça uma entrevista no RTP falando de resiliência. Em Portugal, o amor vence preconceitos, como a democracia venceu a ditadura. A nação aplaudiu e Esperança, com 10 anos, desenhou um cartaz, Mamãs Heroicas. A tragédia tocou-as levemente. A mãe de Ana faleceu, deixando um diário de segredos. Ela própria havia amado uma mulher na juventude, silenciada pela época. Era como tu, Ana, liam juntas, chorando. Enterraram-na em Coimbra, sob carvalhos ancestrais, e o luto uniu-as mais, transformando dor em arte. Ana pintou um retrato da mãe como fadista, exposto na Sé Velha.
O romance mantinha-se vivo em gestos, bilhetes escondidos em malas de viagem, massagens após dias longos, viagens à Itália, Toscana e quando raízes romanas de Portugal. Amo-te como o vinho ama a uva, sussurrava Maria, e Ana respondia, e eu como a tela amo o pincel. Humanamente, elas mentoravam, Esperança crescia bilingue, aprendendo capoeira e fado, sonhando ser advogada artista. Como as mães, dizia, e elas sorriam, sabendo que o ciclo continuava. Ao entardecer da vida, Maria aos 50, Ana aos 48, o legado era palpável. O consultório expandira-se a Porto e Faro, uma rede de justiça inclusiva, os murais de Ana adornavam embaixadas, contando histórias quer globais. Esperança, agora adolescente, marchava no PRID, carregando o estandarte familiar. Um último conflito, uma doença, um tumor benigno em Maria, detectado cedo graças à vigilância mútua. Ana cuidou dela no Hospital de Santa Maria, noites de infusões e histórias sussurradas. Não me deixes, implorou Maria, fraca. Nunca, jurou Ana, beijando a palma da mão. A recuperação foi lenta, mas o amor, como o fado, transformou o sofrimento em hino. O final era humanista, não BKCH, mas celebração, uma retrospectiva na Fundação Calouste Gulbenkian, com pinturas e casos de Maria expostos lado a lado. Justiça inclui amor, o título, e quando passado. Familiares, amigos, até Isabel, reformada, redimida, compareceram, brindando com Porto. Sob as estrelas de Lisboa, no mirador da Senhora do Monte, com Esperança dormindo em casa, elas sentaram-se, grisalhas mas radiantes. Foi uma vida boa, disse Maria, a cabeça no ombro de Ana. A melhor, cheia de ti. O Tejo brilhava abaixo, eterno testemunho, e o fado distante cantava não de perda, mas de plenitude. O amor delas, revelado em tribunal, tornara-se lenda, prova de que, em Portugal, a justiça abraça o coração.